Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o processo seletivo simplificado da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, seguindo o edital dentro da educação brasileira, temas educacionais e pedagógicos. Vamos para a didática e o processo de ensino-aprendizagem. Posteriormente, vamos estudar o planejamento, as estratégias, as metodologias e avaliação de aprendizagem, cada um em um vídeo, ok? Então, bora para a didática. A didática é um ramo da pedagogia e pode ser compreendida como conjunto de técnicas e formas de ensinar, destinados a colocar em prática as diretrizes pedagógicas. O termo didática vem do grego e significa a arte de ensinar. A didática é uma disciplina prática da pedagogia, com o intuito de mediar as ações do ensino-aprendizagem. Pode-se afirmar que a educação, a pedagogia e a didática se relacionam. A didática destaca-se como conhecimento fundamental na formação do professor, cujo estudo é o processo de ensino-aprendizagem, que engloba algumas questões. Quem ensina e quem aprende, respectivamente, é o professor e o aluno. Porém, na relação professor-aluno, o aluno também ensina e o professor também aprende. Então, isso é importante ter em mente. O processo de ensino-aprendizagem envolve aspectos cognitivos e intelectuais, exige treinamento, aquisição contínua de novos conhecimentos e grande capacidade de engajamento. Significa dizer que, para cumprir o papel de ensinar, é fundamental saber como ensinar, e isso é o que chamamos de didática. Os conhecimentos relativos às metodologias de ensino dão ao professor melhores condições e eficiência na orientação do processo de ensino-aprendizagem. Não é suficiente o professor apenas conhecer o que vai ensinar, mas é fundamental saber como ensinar. Existem perguntas sobre as quais todo professor deve refletir. Por que ensino? O que ensinarei? Como ensinarei? E a quem ensinarei? Pois bem, vamos então a elas. Por que ensino? A pergunta conduz a uma reflexão e uma autoanálise para saber se é por paixão a profissão ou simplesmente porque foi a única oportunidade, pois a motivação existente no professor está associada ao modo como prepara suas aulas e à fidelidade à sua missão. O que ensinarei traz uma reflexão sobre se ensino somente o que está no componente curricular ou se posso formar um cidadão como um todo, desenvolvendo uma consciência crítica. Como ensinarei? O professor deve buscar se reciclar, tendo o hábito de leituras constantes e formação continuada, bem como preparar suas aulas cuidadosamente. A quem ensinarei? Buscar conhecer seu público-alvo, conhecer quem serão seus alunos para corresponder a cada situação específica. Os aspectos teóricos e práticos devem estar sempre interligados, ok? Algumas instituições, ao avaliar seus professores, fazem além da prova escrita, uma prova para avaliar se o professor realmente possui aptidão de ensinar. Por isso, o professor necessita ter a formação teórica, científica e a formação didática. A formação teórica tem a ver com o conhecimento da disciplina que o professor vai ministrar. A formação didática com o domínio das técnicas que podem ser aplicadas na estruturação de uma aula. O professor precisa desenvolver algumas habilidades para que a aprendizagem se torne significativa, dentre elas, saber utilizar técnicas, ter empatia em sala de aula, despertar e manter a atenção dos alunos, ler muito, estar bem informado, atualizado, falar de maneira firme e clara, mas com gentileza. É preciso que o professor saiba expor, escolhendo um método de ensino mais adequado a determinada situação. Em todo o trabalho didático, o planejamento, a forma de executar e também a avaliação têm um grande valor não somente para o aluno, mas para o professor e a escola. O objetivo principal está no rendimento do aluno. Pois bem, pessoal, então agora a gente vai utilizar esses conhecimentos para tentar responder algumas questões. Então vou ler a questão, depois eu venho com a resolução, ok? Então, segundo Zabala, para uma boa aprendizagem são necessários um clima e um ambiente adequados, constituídos por relações em que predominem a aceitação, a confiança, o respeito mútuo e a sinceridade.
Para que tal ocorra, o professor deverá desempenhar um papel. Alternativa A: estimulador de capacidades cognitivas isoladas, em que os alunos estabeleçam todas as relações. B: disciplinador rigoroso e com os alunos não necessitem de sua ajuda em nenhum momento. D: detentor absoluto da fala, com os alunos desempenhando o papel de meros ouvintes. D: motivador, que gere o autoconhecimento positivo dos alunos e a confiança destes em suas competências para enfrentar os desafios. Pois bem, pessoal, vocês pausem, respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a alternativa letra D, ok? Então, o professor tem um papel motivador que gere autoconhecimento positivo dos alunos e a confiança destes em suas competências para enfrentar os desafios. Vamos aqui dar uma olhadinha por que a A está incorreta. Então, não há como trabalhar desenvolvendo as capacidades cognitivas de forma isolada, esperando que os alunos façam por si só as relações pretendidas. Ok? A B está errada porque o professor não deve assumir um papel autoritário, desconsiderando a necessidade de que ele esteja à disposição para impulsionar seus alunos em direção à aprendizagem. A C está incorreta, porque em nenhum momento o autor defende que o professor deve considerar-se detentor absoluto da fala, ou seja, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem são ativos. E a alternativa D está correta porque o autor Antônio Zabalo nos afirma que, ao estabelecer uma relação de autoestima baseada na confiança e no respeito, o professor estará provendo condições para uma aprendizagem de qualidade. Ok? Então, mais uma questão. Lado pedagogo. Para Pedro Demo, professor é quem, sobretudo, tem voz própria e faz os alunos caminharem no sentido de construírem a sua própria voz. Pode depreender, com base na afirmação acima, que o professor é indispensável para contribuir no processo de construção do. Alternativa A: conhecimento dos alunos. B: autonomia dos alunos. C: adaptabilidade dos alunos. D: caráter dos alunos. E: amadurecimento dos alunos. Então, 5 segundos, eu volto com a alternativa correta. Pois bem, a alternativa correta é a alternativa letra B, ok? Então, autonomia dos alunos. Autonomia é uma palavra importante, sempre cai nas provas, então o professor tem que buscar autonomia, ok? A alternativa A está incorreta por quê? Quanto ao conhecimento, o aluno já traz consigo alguns prévios que estão dentro de conhecimentos familiares, vivências afetivas e também as cognitivas, que podem ser aproveitadas pelo professor, ok? A B está correta por quê? O professor deve estimular a autonomia dos alunos, porque mesmo ele sendo a fonte de ensino, não pode ser a fonte exclusiva. O aluno, como um ser pensante e intelector, deve ser estimulado a ser construtor do seu aprendizado. A alternativa C está incorreta porque a adaptabilidade do aluno depende muito do contexto escolar e a infraestrutura, assim como as relações interpessoais têm grande influência no processo de adaptação. A alternativa D está incorreta porque o professor educa, mas não consegue mudar o caráter das pessoas. Caráter e personalidade são moldados em parte pela família e pelos valores que são passados ao indivíduo. E aí está incorreta porque o amadurecimento ocorre de forma gradual. Os seres humanos mudam com o passar do tempo, de acordo com a faixa etária cronológica. Pois bem, então vamos para a última questão, rapidinho para fechar. O registro das atividades de classe, avaliativas ou não, é muito importante, tanto do ponto de vista da aprendizagem quanto da comunicação dos resultados. Por este motivo, cabe ao professor manter registro das atividades da classe e apresentá-los quando solicitado, como em reuniões, por exemplo. Em reuniões de pais e mestres, após a entrega do registro das atividades da classe, o professor deve, exceto. Então, o que ele deve fazer, exceto? Alternativa A: ouvir os pais com relação às suas preocupações. B: ajudar os pais a compreender o progresso de seus filhos na escola. C: falar do comportamento em sala de aula de cada criança, detalhando suas dificuldades. D: responder a perguntas mais gerais sobre o que os alunos estão aprendendo em sala de aula. Pois bem, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a alternativa letra C. Então, falar do comportamento em sala de aula de cada criança, detalhando suas dificuldades.
Então, não deve fazer isso, ok? Ele deve fazer todas as outras menos isso. Por quê? Os pais ou responsáveis geralmente chegam à escola com grandes expectativas a respeito do rendimento dos filhos. É importante que haja essa escuta, sendo uma boa oportunidade para ouvi-los e dialogar, pois essa parceria é fundamental para o bom desenvolvimento dos alunos. Os pais ou responsáveis deverão ter conhecimento sobre o desenvolvimento dos seus filhos. As reuniões são momentos de integração, em que os pais têm a oportunidade de conhecer o que as crianças fazem e aprendem. Os professores devem compartilhar as produções dos alunos e responder às dúvidas que porventura possam surgir. E o que não deve ser feito? Não é ético falar do comportamento do aluno em uma reunião de pais. Esse assunto deve ser tratado individualmente, em momento oportuno, para não expor a criança diante de outras pessoas. E a última aqui que os professores devem fazer: os pais ou responsáveis têm o direito de saber sobre como seu filho está se desenvolvendo. O correto é mostrar as produções feitas em sala, aproximando os pais dos avanços da turma e envolvendo a família no processo de aprendizagem. Pois bem, pessoal, essa é a minha contribuição de hoje. Vamos dar sequência aos estudos. Um abraço, até a próxima!